Oi pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre o começo da harmonia funcional, certo? A gente continuou nosso curso de teoria e agora a gente foi para a harmonia funcional, onde a gente aprendeu qual que era realmente a função de cada acorde, qual que era a sensação que cada acorde te propunha ao longo de uma cadência numa música. Vocês lembram disso? Caso você não tenha visto a aula 1, eu recomendo bastante que você antes vá lá ver e depois você volta aqui, porque é meio que um pré-requisito para entender a aula de hoje, já ter assistido a aula 1, ok? Mas, enfim, pressupondo que vocês já viram, vamos dar continuidade. Agora, na nossa aula 2, primeira coisa que eu vou querer ensinar para vocês primeiro recapitular umas coisinhas sobre campo harmônico, porque na aula passada a gente só usou o campo de Dó, porque na minha opinião é o mais simples, e agora a gente vai usar, para dar uma variada, o campo de Fá maior, ok? E além disso, eu vou também ensinar algumas outras cadências para vocês que eu acho que talvez possam abrir a mente de vocês em relação a qual que é a utilidade do estudo da harmonia funcional, ok? Então, vamos lá para a folhinha de hoje? Pronto, agora vocês estão vendo aqui a folhinha de hoje. Como eu disse, o título da aula é Harmonia Funcional 2 e a gente já vai continuar dentro daquele segundo tópico da nossa outra folhinha, que era sobre as cadências harmônicas. Aqui a gente só está com mais um itemzinho porque a gente vai continuar estudando as cadências, ok? Bom, uma coisa que eu acho importante de vocês entenderem é mais ou menos qual que é o som do sétimo grau. E é isso que eu vou tentar explorar um pouquinho com vocês agora, ok? Mas primeiro, só vou deixar aqui na folhinha só para ter uma referência para vocês. Como a gente vai usar o campo de Fá maior, necessariamente a tônica vai ter que ser o Fá maior, certo? E tenta pausar o vídeo aí e escreve para mim quais que são todos os acordes do campo de Fá maior e qual é o grau de cada um e qual que vai ser a função que cada um desses acordes vai tomar numa música que está escrita em Fá maior, ok? Pausou? Vamos lá então. Começando com a tônica em Fá maior, a gente vai pular um tom do Fá, a gente vai para o Sol. Como é o segundo grau, vai ser uma segunda menor, é um Sol menor, certo? Da segunda para a terceira, para o terceiro grau, a gente vai ter um salto de um tom também, do Sol a gente vai para o Lá. E é um Lá menor porque a gente está falando do terceiro grau, e o terceiro grau é um grau menor, certo? Do terceiro para o quarto grau, a gente vai pular só meio tom. Vocês lembram? Tom, tom, meio, ok? Então, do Lá menor, a gente iria para um Lá sustenido. Mais estranho. No campo de Fá maior, a gente viu que a gente tem que usar bemóis. Tudo isso explicado nas aulas de campo harmônico. Então, em vez de chamar de Lá sustenido, aqui para vocês eu vou chamar de Si bemol. Mas saibam que é a mesma coisa. E como esse cara está no quarto grau, nem preciso conferir. Eu já sei que ele é um grau maior. Ok? Até vocês podem ver que está escrito em letra maiúscula, né? O primeiro, o quarto e o quinto, que são os únicos graus maiores. Do si bemol, para ir para o quinto grau, a gente vai ter que pular um tom inteiro, certo? Então, pensa, a gente está aqui Lá, si bemol, si e dó. Pulando meio tom do si bemol, essa é a sequência cromática. Pulando esse daqui pode ser chamado também de Lá sustenido, só para vocês entenderem melhor. Se a gente está aqui no si bemol, a gente vai pular meio tom, a gente vai para o si. Se a gente pular meio tom de novo, a gente vai para o dó. Então, um salto de um tom inteiro, a partir do si bemol, a gente chegaria no dó, ok? Então, a quinta aqui vai ser dó. E eu sei que é um dó maior porque o quinto grau é um grau maior, perfeito? Agora, saindo do quinto grau e indo para o sexto, do dó, a gente iria para um ré. Só que o sexto é sempre um grau menor, é relativa menor da tônica. Então, aqui no sexto grau, eu vou ter ré menor. E no sétimo grau é aquilo. É um acorde sempre menor com quinta diminuta, ok? E nesse caso, pulando um tom da sexta para a sétima, a gente vai do Ré para o Mi, certo? Então aqui seria um Mi menor com quinta bemol, com quinta diminuta. Só que eu particularmente não gosto dessa escrita estrondosamente grande. Menor abre parênteses, 5B fecha parênteses. Para isso, os músicos têm um outro simbolismo. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu fiz uma bolinha e fiz um cortezinho no meio. Vocês conseguem ver aqui, ó, certo? E isso daqui quer dizer que o sétimo grau é um grau que vai aceitar apenas um acorde meio diminuto.
vou escrever aqui para vocês. Vou colocar um Mi aqui, certo? Vou fazer uma bolinha e vou cortar a bolinha aqui no meio, certo? Isso daqui quer dizer que a gente está tratando de um acorde meio diminuto, ok? Basicamente é só um acorde que é uma nova nomenclatura que você pode usar para chamar um acorde que tem um acorde menor com quinta diminuta e a sétima menor também, mas como eu estou falando em tríade só, eu não estou me preocupando com a tétrade nesse momento, mas rigorosamente um acorde meio diminuto necessariamente tem uma sétima menor também. Mas não vou usar tétrade nessa aula, isso foi mais para aula de campo harmônico e eu imagino que vocês já tenham aprendido, estou simplificando aqui. Então, o nosso acorde meio diminuto é o nosso sétimo grau, que vai ser um Mi meio diminuto, perfeito? Mi menor com quinta diminuta, ok? Bom, então esse daqui é o campo de Fá maior pra gente, ok? Para começar, e vocês começarem a entender um pouco melhor a sonoridade do sétimo grau, que eu quero reforçar isso um pouquinho, eu trouxe essa cadência aqui. Pega um instrumento da sua preferência aí e vê se você consegue tocar essa cadência em Fá maior sem eu precisar te dar a instrução. Eu estou usando o teclado aqui porque eu acho que é mais fácil de visualmente vocês verem qual nota que eu estou tocando para vocês entenderem os acordes e a formação deles, mas pode usar o da sua preferência. Se quiser também, pode usar o próprio aplicativo que eu uso. Cadê o nome dele aqui? Deixa eu ver. Oh meu Deus, espera aí. Aqui ó, Perfect Piano. Vocês podem usar esse aplicativo aí, que é o que eu uso, mas enfim, fica da preferência de vocês. Bom, primeiro grau da cadência vai ser o sexto grau, segundo grau vai ser o segundo acorde da cadência vai ser o quarto grau, terceiro acorde vai ser o primeiro grau e o quarto acorde vai ser o sétimo grau, ok? Então vamos tentar tocar essa cadência? Vai ser um 6, 4, 1, 7. Vamos lá? Ó, como eu disse, sexto grau, no tom de Fá maior, vai ser um Ré menor, sexto grau. E a cadência que a gente está fazendo é um 6, depois 4, esse daqui é um Si bemol, aqui ó, o Si está aqui, então esse daqui é o Si bemol. Daí a terça e a quinta, Si bemol maior, ok? Então, onde eu estava? Aqui ó, sexta, quarta, né? Depois a tônica, que é o Fá maior, e depois a gente vai para o sétimo grau, que aí a gente vai ter um Mi menor, e em vez de ter uma quinta, para fazer uma quinta justa, para fazer um Mi menor normal, a gente vai pegar essa quinta justa e vai voltar meio tom. Porque aqui ó, vocês percebem que o Si não está compreendido no campo de Fá maior. Então a gente pega o Si e volta meio tom para um Si bemol, ok? E a gente tem um Mi menor com quinta diminuta, um Mi meio diminuto, perfeito? Bom, então agora vamos tocar a cadência inteira. Vamos começar aqui com o Ré menor, ok? Enfim, aqui eu parei no sétimo grau. Vocês percebem o quão dissonante ele consegue ser? Porque essa quinta diminuta daqui, com a tônica, faz um som bem tenso, né? E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse intervalo de quinta diminuta, esse trítono, é o que vai dar toda essa tensão do acorde e necessariamente quando você vai usar um acorde meio diminuto, você vai ter essa tensão que necessariamente você precisa resolver logo. Vocês entendem? Então, enfim, ó, eu tô aqui no acorde meio diminuto, certo? E aí eu vou resolver ele, no caso, voltando pro começo da cadência. Eu poderia resolver no primeiro grau, mas eu vou resolver no sexto grau. E aí é como se a música tivesse relaxado, mas também não tanto porque não é
o relaxamento perfeito, que seria do primeiro grau. Vocês lembram disso? Só conseguem entender isso? Enfim. Ó. E aqui o que eu escrevi para vocês é que o sétimo grau meio de minuto, ele é o clímax da tensão da cadência, mas ele também não é tão forte quanto o quinto grau seria. E eu acho que isso deu para entender um pouco na aula passada. Vocês conseguiram pegar isso bem? Mesma coisa eu coloquei aqui para vocês que o quarto grau ele gera uma certa tensão, mas essa tensão logo é resolvida quando a gente vai para o primeiro grau. Ó, então percebam. Eu comecei aqui no sexto grau, Ré menor, certo? Ok? Depois do Ré menor, eu aumentei a tensão indo pro quarto grau, que é o Si bemol maior. A tensão aumentou aqui, mas logo quando eu vou pra tônica, essa tensão já se dissipa e a gente está no relaxamento. Certo? Só que aí depois a gente vai pro ápice de tensão da cadência, quando a gente vai pro Mi meio diminuto. Vocês percebem? Ó, relaxamento. Opa. Relaxamento. Tensão. Relaxamento. Tensão. Relaxamento. Tensão. É sonoramente perceptível o que eu estou falando de tensão e relaxamento para vocês? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, vocês me falam e eu tento exemplificar isso melhor com outro vídeo depois. Enfim. E aí depois que a gente está no máximo de tensão, a gente vai pro relaxamento intermediário, que é o que nos oferece o sexto grau. Ok? Bom, acho que essa cadência está suficientemente bem explicada. Agora, outra coisa que eu quero ensinar para vocês é a cadência Pachelbel. Essa cadência foi, não vou dizer que criada, mas primeiramente popularizada pelo Johann Pachelbel, por isso que ela leva o nome do Pachelbel, que ele é um autor de música clássica e provavelmente vocês já ouviram o Canon in D dele, que é isso que eu deixei de indicação aqui. Se vocês nunca ouviram ou se vocês não se lembram pelo nome, pausem a aula e dão uma ouvidinha aí, porque pelo menos a parte principal da música, que é onde essa cadência daqui brilha, eu acho que vocês já vão ter ouvido. E por que eu estou mostrando isso para vocês? É mais para tentar abrir a cabeça de vocês, porque muito da teoria que a gente está aprendendo aqui nessas aulas, elas vêm completamente da música clássica. Só que elas não são de forma alguma restritas à música clássica. Grande parte do que são os ótimos compositores que vendem músicas para artistas pop e essas músicas bombam aí no mundo, normalmente tem alguma pegada que veio dos estudos de música clássica, de jazz, de bossa nova desses caras e que eles conseguiram reinterpretar com um novo sentido de música contemporânea. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Essa cadência Pachelbel, ela é muito famosa na música clássica, só que ela já foi reinterpretada diversas vezes como músicas contemporâneas pop. E um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é Memories, do Maroon 5. Se você também nunca ouviu, vai lá dar uma conferida também. E tentem perceber que a mesma progressão de acordes que você... Não a mesma progressão de acordes, mas a mesma cadência. Não confie se os tons são iguais, mas enfim. Também pouco importa. O que a gente está analisando aqui é a cadência. Os tons vocês podem variar do jeito que preferirem. É que a mesma cadência que o Johann Pachelbel usou na música dele, de muito tempo atrás, Maroon 5 também usou. Enfim. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que se vocês conseguirem entender suficientemente bem a teoria, vocês podem aplicar elas de forma contemporânea do jeito que vocês quiserem. Por isso é importante de estudar aquilo que é o teórico clássico, ok? Então, vamos primeiro entender essa cadência? Olha, aqui, essa cadência diferente das que eu apresentei para vocês, que antes tinham ou 3 ou 4 acordes, vai ser uma cadência de 8 acordes. Eu gosto de pensar nela como 2 bloquinhos de 4, porque para mim fica mais intuitivo. Como se no primeiro bloquinho a gente fosse ter uma cadência 1, 5, 6, 3, alternada com outra cadência 4, 1, 4, 5, ok? Vamos tentar ouvir essa cadência então? Vamos lá. Pronto.
a cadência começa primeiro no 1, certo? Tocando em Fá maior, seria o Fá maior mesmo. 1, depois 5, Dó, certo? 6, Ré menor, sexto grau, Ré menor, ok? Terceiro grau, Lá menor, depois a gente vai evoluir para o quarto grau, Si bemol maior, vai resolver a tensão no primeiro grau, vai voltar para o Si bemol maior, com uma certa tensão, vai evoluir a tensão para o máximo, com o Dó, no quinto grau, e aí depois a gente vai resolver recomeçando a cadência na tônica. Tentem analisar comigo agora as tensões na música. Ó, a gente vai começar completo relaxamento, primeiro grau, Fá maior, certo? Depois a gente vai evoluir para o máximo de tensão, quinto grau, Dó maior, ok? A gente precisa resolver essa tensão. Saindo do quinto grau, a gente vai resolver a tensão no sexto. Não é uma resolução completamente satisfatória. Tá resolvido porque a gente está na tônica do sexto grau, mas não está totalmente resolvido. Dessa tônica do sexto grau, a gente vai partir para tônica do terceiro grau, Lá menor. A tensão aumentou um pouquinho, mas ainda está com certo relaxamento. Agora a tensão vai aumentar um pouquinho mais, indo para o quarto grau, Si bemol maior. Vai se resolver completamente, indo para tônica, Fá. A música está em casa agora. Vai sair um pouco, voltando pro Si bemol maior, quarto grau, certo? Um pouco de tensão, ápice da tensão no quinto grau. Depois se resolve no primeiro grau, no Fá, e a música tem um sentimento de conclusão, quando a cadência acaba e pode recomeçar. Entende? Enfim. Essa é uma cadência que sonoramente é muito agradável pra gente. E eu quero que vocês percebam um certo padrão. Se eu pedir para vocês pausarem o vídeo e ficarem olhando assim para a cadência, talvez vocês não consigam descobrir esse padrão, porque se você nunca viu isso, isso não é nada intuitivo. Mas vamos lá. Olha, vou ver se vocês conseguem entender isso. Daqui, saindo desse primeiro grau para o nosso quinto grau, a gente vai ter uma quarta descendente. Já explico o que é, só vou anotar aqui para vocês. Aqui eu vou representar como quarta D, ok? Opa! Certo? Olha, basicamente, se a gente pega naquela sequência cromática de 12 notas que eu passei para vocês e depois a gente... Vou fazer visualmente que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Ó, por exemplo, o nosso... Vou para uma outra página aqui, mais fácil. Ó, isso vocês anotam fora. Nossa sequência cromática, né? Lá sustenido, Si, Dó, Ré, fiz tudo errado, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol e Sol sustenido, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todas aqui, então, perfeito. O nosso campo de Fá, então, vai ser, cadê? Tom, cadê? Fá, Sol, Tom, meio, esse cara é o Si bemol. Tom, Tom, Tom e depois volta meio, ok? Esse é o nosso campo de Fá. Daí, a gente começou a música no... Cadê? A gente começou a nossa cadência no primeiro grau, certo? Vou voltar aqui na folhinha de outra aula para vocês darem uma recapitulada aqui. Ó,
Nessa aula 2, eu coloquei uma tabelinha para vocês, que intervalo de quarta, cadê? Aqui, ó, intervalo de quarta são dois semitons, são 2 tons mais um semitons, ou seja, 2,5 tons, certo? E quando eu estou falando que a gente tem um intervalo de quarta descendente, é como se a gente pegasse a partir de onde a gente começou a nossa cadência no primeiro grau, certo? Aqui do Fá, e a gente fosse descer 2,5 tons. Então aqui a gente vai 2,5 tons são 5 semitons. Então 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai pro Dó, entende? Ó, a gente estava no primeiro grau, a gente desceu uma quarta e a gente foi pro Dó. Vocês conseguem perceber isso? Aqui, de novo. O intervalo de quarta é um intervalo de 5 semitons, de 2,5 tons, ok? E quando eu estou falando que a gente tem um salto de uma quarta descendente, a gente vai descer, né? A gente vai ficar mais grave. A gente vai, a partir do Fá, descer uma quarta. A gente vai descer 5 semitons. 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o Dó. Esse daqui é o nosso quinto grau maior. Então, é por isso que nessa cadência a gente sai do primeiro grau e vai para o quinto, ok? Depois a gente está no sexto grau. Quem que é o sexto grau do Fá? Vocês lembram já ou não? Se o quinto grau é o Dó, o sexto grau necessariamente é esse Ré menor daqui. Se a gente antes estava no Ré menor e a gente vai descer 5 semitons, vai ser 1, 2, 3, 4 e depois... Opa, cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, foi, tinha feito errado. A gente vai pro Lá. O Lá é o terceiro grau, certo? Então, do sexto grau, a gente vai ter uma quarta descendente. Do sexto grau a gente vai ter uma quarta descendente para o nosso terceiro grau. Vocês conseguem entender? Aqui, então. Por exemplo, se eu tivesse, então, no... Deixa eu pensar. Se eu tivesse, então, no, por exemplo, no quarto grau, vai. Quem que é o quarto grau do Fá? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Se a gente estivesse nesse Si bemol daqui, ó, e a gente quisesse descer uma quarta descendente, quem que seria a nota que a gente atingiria? Vamos ver? Descendo uma quarta, então 1, daqui no Lá, 1, 2, 3, 4, 5. A gente acabaria no Fá. E é exatamente o que acontece. Aqui, ó. A gente está no quarto grau e a gente vai ter uma quarta descendente e vai acabar no próprio Fá. Vocês conseguem perceber isso? Por isso que é agradável essa cadência pra gente. Muitas coisas na música e na harmonia funcional, elas são sonoramente agradáveis para o ouvinte porque elas têm um certo padrão. Isso na música a gente chama de sequenciamento. Ou só sequência, enfim. Mas o mais comum é você ouvir sobre sequenciamento, que é você criar uma certa sensação de previsibilidade. Mesmo que você não perceba que tem essa previsibilidade quando você está só ouvindo, ou mesmo quando eu mostrei para vocês os intervalos, não foi logo de cara que você percebeu que, ok, da tônica para a quinta tem um intervalo de quarta descendente, da sexta para a terceira tem um intervalo de quarta descendente, da quarta para a tônica vai ter um intervalo de quarta descendente. Bom, da quarta para a tônica é mais fácil entender que é um intervalo de quarta descendente, fica mais óbvio. Mas perceber o padrão que tem da tônica para a quinta, por exemplo, já é mais difícil. Vocês entendem? Enfim. Essa sensação de previsibilidade misturada com uma mudança de acordes que dá essa sensação harmoniosa gostosa, que é tão famosa na cadência Pachelbel e por isso que ela foi tão aplicada na música pop. Vocês podem pesquisar aí vários exemplos de Pachelbel usados na música pop que vocês até podem se surpreender. Enfim. E depois, só para resolver, a gente tá aqui nessa quarta, que é uma subdominante, que é um acorde de passagem para a gente poder chegar nessa quinta e tá no máximo de tensão e poder resolver na tônica, que é a cadência perfeita, é basicamente o padrão. Você está na quinta e resolve na tônica. Isso a gente aprendeu na aula passada, ok? Recomendo vocês ouvirem, de fato, essas duas músicas e também, agora eu também recomendo que vocês ouçam Hook, do Blues Traveler, ok? Porque, sim, Pachelbel é uma cadência bem clássica, mas não é porque ela é clássica que você tem que ficar preso a ela. Você pode muito bem pegar ela como inspiração e fazer alterações
pelo seu bem-querer. Por que não? E é isso que o Blues Traveler fez com a cadência Pachelbel. Em Hook, eles, em vez de fazerem o Pachelbel clássico, em que você pega uma quarta descendente e vai para o quinto grau, você pega o sexto e depois uma quarta descendente vai para o terceiro grau menor, eles fizeram uma pequena alteração. Vocês conseguem ver que ao invés de escrever aqui terceiro grau menor, eu escrevi terceiro grau maior? Sim? Por quê? Basicamente porque eles quiseram. Eles fizeram um empréstimo, não vou explicar muito isso, mas um cromatismo, basicamente. O cromatismo, uma escala cromática, aquela de 12 notas, eles pegaram uma nota que está fora do campo harmônico de Fá. Olha, aqui eu tô explicando. Teoricamente, o terceiro grau aqui, pro campo harmônico de Fá, cadê? O terceiro grau seria um Lá menor, mas nessa variação da Pachelbel que eles fizeram, eles usaram um terceiro grau maior. Por quê? Porque eles pegaram esse Lá menor e transformaram num Lá maior, ok? Ó, vamos pensar no acorde de Lá menor aqui para vocês. Espera aí. Só apagando essas coisas aqui. Perfeito. Um acorde de Lá menor, ele tem como tônico o Lá, certo? E aí aqui, ó, Lá, tom, tom, meio, certo? Então, o Lá seria a tônica, aqui seria a segunda e aqui seria a terça maior. Só que aí você volta meio tom e você tem o Dó como terça menor do Lá, ok? Opa. Tom, cadê? Aqui, pronto. Tom, tom, meio, aqui é a quarta, e depois tom, o Mi é a quinta do Lá. Então, o acorde de Lá menor, a gente tem Lá, Dó e Mi, que são três notas que pertencem ao campo de Fá maior. A diferença que esses caras usaram é que ao invés de pegar o acorde menor, eles trocaram essa terça menor por uma terça maior, por terceiro grau. Então, ao invés de usar um terceiro grau menor, que é o padrão, eles usaram um terceiro grau maior. E essas variações vocês podem ficar à vontade para testar como soam e fazer o que vocês quiserem com isso. A teoria está só como uma base para você entender o que está acontecendo. E você pode muito bem, depois de aprender as regras, começar a quebrá-las. Porque você não precisa estar restrito ao que é o teórico, vocês entendem? Os que os caras aqui fizeram, e na minha opinião fizeram genialmente, foi usar um terceiro grau maior. Aqui, ó, o que eu deixei como explicação para vocês é que esse cromatismo da terça maior, ele adiciona uma tensão maior para a passagem, o que afasta o terceiro grau da sensação de tônica, de relaxamento dele, e começa a trazer uma tensão maior que prepara para a tensão que vai ser usada no quarto grau aqui. Tá talvez um pouco abstrato. Vamos ouvir para ficar um pouquinho melhor, né? Aqui, ó. Vamos tocar em Fá mesmo, né? Aqui, ó. Fá, primeiro grau. Depois do Pachelbel, a gente vai para o quinto grau, que é uma quarta descendente. Opa, aqui. Quinto grau, certo? Sexto grau. E aí, no Pachelbel normal, a gente faria esse Lá menor daqui, certo? Com um Dó normal. Mas aí a gente pega essa terça e avança meio tom. E faz um Dó ou um Lá maior, que tem essa terça no Dó sustenido que eu falei pra vocês. Conseguem ver? E aí depois a gente aumenta a tensão e vai pro quarto grau, que é o Si bemol maior. Ok? Resolve a tensão no Fá. E aqui o Pachelbel que eu já expliquei. Aumenta a tensão no quarto grau com o Si bemol maior. O máximo da tensão no quinto grau. Resolve no Fá, no primeiro grau. Perfeito? Percebam. A única diferença nessa variação daqui que eu estou mostrando para vocês é primeiro grau normal, quinto grau normal, sexto grau menor normal, e aí do sexto grau, percebam. Aí eu fui mal, peraí, ó.
Oh, meu Deus. Ih, foi mal. Pera aí. Aqui, ó. Vamos de novo. Enfim, e aí segue a cadência normal. Basicamente, só o que eu quero que vocês percebam é que, ao invés de usar essa terça menor, eles mudaram para uma terça maior. E se ficar sonoramente agradável para vocês, vocês podem fazer isso em qualquer momento da música de vocês, ok? Só quero mostrar um exemplo de variação, que não é porque a terça normalmente é menor, o terceiro grau é menor, que vocês não podem fazer ele maior, se vocês quiserem. Mas percebam, aqui só uma observação que eu coloquei para vocês, que é puramente a minha opinião, tá? Mudar um grau numa cadência qualquer, se você vai mudar um grau que usualmente é menor para um grau maior, normalmente você cria um certo efeito de tensão, um certo efeito de empolgação na sua música, dependendo do que você quer fazer. Certo? Se, por exemplo, você tem um Mi menor e você vai fazer um Mi maior na sua música, normalmente você pode gerar um pouco mais de tensão nela, porque, como eu disse, teoricamente, para o campo de Fá, a gente teria que estar usando esse Dó maior daqui como terça menor do Lá, certo? Ao deixar de usar o Dó maior e usar um Dó sustenido, você está pegando uma nota que não é do campo de Fá e está colocando no campo de Fá. Ela vai adicionar um pouco de dissonância, vocês entendem? Mas dentro do micro-universo Lá, você ao fazer um acorde maior, ele vai também te dar uma sensação de maior empolgação. Vocês entendem? Mesmo que esse acorde não propriamente pertença ao campo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Claro, não vai ser qualquer empréstimo que você pode fazer que vai soar bem. Isso é um recurso que vocês podem usar, mas com moderação. Manerem. Enfim. E da mesma forma, pegar um acorde que normalmente é maior e mudar para menor, geralmente cria um certo efeito de melancolia, porque da mesma maneira que você está pegando uma nota que é do campo e trocando ela por outra que não é do campo, você vai gerar uma certa tensão também, só que indo para um acorde menor, tirando um acorde que deveria ser maior e trazendo para menor, você também gera um certo efeito de melancolia, de tristeza, depende do que você quiser na sua música, talvez isso possa ser interessante, ok? Bom, acho que já deu para entender com o campo de Fá maior, mas pensando no campo de Dó, para ficar mais fácil, o terceiro grau de Dó é o Mi menor, certo? É como se uma música em Dó maior, em vez de fazer o Mi menor, que tem as notas Mi, Sol, Si e Ré, você fizesse Mi, Sol sustenido para fazer uma terça maior, Si e Ré. Vocês conseguiram entender? Bom, eu espero que sim. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Vocês podem tentar fazer isso por conta própria de vocês e me mostrar se for do interesse de vocês e eu vejo se está certinho, ok? Enfim. A última coisa da nossa aula agora é essa tal de cadência plagal. É um nome bem feio, eu admito, cadência plagal. Mas, tem o seu valor, eu vou dizer. O que é essa tal de cadência plagal? Basicamente, cadência plagal é a cadência que a gente costuma chamar de cadência amém. Porque essa sensação de você resolver uma quarta na tônica, como eu disse, a quarta é uma subdominante, né? Ela tem uma certa tensão, mas não é aquele ápice de tensão, aquilo, uau, que tensão. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma tensão considerável. Então, essa resolução de quarta em tônica, de quarto grau na tônica, é o que a gente chama de cadência amém, cadência plagal. Porque, nos cantos gregorianos, enfim, né, nessas músicas de igreja mais antigas, quando vai cantar um amém mais prolongado, normalmente quando está segurando no A, o tecladista, ou enfim, o músico está no quarto grau
e quando resolve no Amém, vai para o primeiro grau. Um ótimo exemplo contemporâneo disso é Take Me to the Church, Hozier. Provavelmente vocês conhecem essa música, mas enfim, se não conhecem, dê uma ouvidinha na parte que ele fica cantando Amém. No A é o quarto grau, no Mem é o primeiro grau, ele volta e resolve, ok? Só que uma coisa interessante é que no último Amém dessa música, na cadência, em vez de fazer um quarto grau maior, que é o normal, eles mudam a cadência plagal para uma cadência menor. E fica, ao invés de ser 5, 6, 4, 1, ele fica um 5, 6, só que o 4 menor e o 1 normal. Entendem? Vamos ouvir sonoramente para ver como que isso fica? Cadê? Vamos no campo de Fá mesmo. Começando no quinto grau. Máximo de tensão. Resolve no sexto. Tensão cresce um pouquinho. Aqui. Quarto grau, certo? Depois resolve a tensão no primeiro grau. O Amém, basicamente, é essa resolução do... Cadê? Do quarto grau. É como se fosse Amém. Essa resolução do quarto grau, do primeiro grau, é o que a gente chama de Amém, de plagal. Enfim. Só um detalhezinho. O que eu quero realmente mostrar para vocês é como que a sequência plagal, que é algo clássico também eu posso dizer, de 5, 6, 4, 1. De novo. 5, 6, 4, 1. Que é a sequência plagal, pode ser subvertida, pode ser alterada para dar uma sensação de maior melancolia no final, que é o que acontece nessa música. Que ao invés de 5, 6, 4 maior 1, vai ser 5, 6, só que ao invés de 4 maior, a gente vai ter um 4 menor, 1. Vamos inteiro. Errei. Vamos de novo. Vocês percebem que... Opa! Do plagal normal tem uma certa resolução de tensão, mas a resolução de tensão do plagal menor é muito maior, porque ó, a gente pega essa terça que devia ser maior, né? Esse Ré, faz um Dó sustenido e volta pro Fá. Ok? Vocês conseguem ver isso? Enfim. É basicamente outra apropriação de uma cadência que é clássica de um jeito contemporâneo e que o artista achou que soava bem e decidiu usar na música dele, o que também não tem problema algum. Certo? E bom, acho que deu para entender bem. Qualquer coisa vocês me perguntam. Só como efeito de curiosidade, eu trouxe aqui a Paixão Goiana, que é basicamente uma finalização de música. Cadê? Ó, aqui ó. Que é basicamente em qualquer tom. Vou fazer em Dó mesmo. A gente tá aqui, em campo harmônico de Dó. A quarta vai ser o Fá, né? É basicamente no final de uma música você puxar um Fá, que é a quarta menor. Opa, errei. Quarta, que é o Fá. Quarta menor. E Dó. Opa, e Dó. De novo. Quarta maior. Quarto grau maior. Quarto grau menor. Primeiro grau. Enfim. Então, é basicamente isso que eu queria ensinar sobre as cadências para vocês. É claro que o estudo de cadências vai muito do tipo de música que você quer tocar e principalmente de quanto você já estudou, porque é meio que um universo infinito.
Sempre vai ter uma cadência que você não conhece que você pode agora começar a conhecer. Mas para tentar resolver um pouquinho disso, o que eu vou pedir para vocês é, primeiro, pesquisar a cifra dessas 4 músicas que eu mostrei para vocês, reescrever essas cifras alterando os acordes para os graus. Então, por exemplo, se a música está em Dó maior e você acha um Mi menor, eu quero que você reescreva essa música, essa cifra, em vez de escrever no Mi menor, você escreve terceiro grau menor, certo? Você só faz um trezinho pequeno, onde que devia estar o acorde de Mi menor, ok? E aí, depois que você passou essa música inteira para os graus, eu quero que você escolha um outro tom da sua preferência e passe dos graus para esse tom. Então, se por exemplo, antes estava em Dó, a música estava em Mi menor, você passou esse Mi menor para terceiro grau menor, assim, e depois, por exemplo, você escolheu, sei lá. Bom, vamos usar como exemplo o campo de Fá maior que a gente já tem aqui, vai? Você estava em Dó maior, que a terça é o Mi menor, certo? Você passou por terceiro grau, fez uma reescrita dizendo os graus, e esse Mi menor virou Mi menor, só que como terceiro grau, e aí você vai mudar o tom da música pensando em Fá maior, que agora você vai ter como terceiro grau menor o Lá menor, entendeu? Basicamente o que você fez foi 2 reescritas. Uma reescrita em que você colocou os graus como número romano e outra reescrita em que você colocou os graus como outro tom, ok? Essa é a primeira tarefa. E a segunda tarefa, eu quero que vocês escrevam partituras das cadências aqui apresentadas em 3x4 na tonalidade de Lá. Vou explicar melhor. Quais que foram as cadências que eu apresentei para vocês nessas aulas? Nessa aula, no caso. Foi essa 6, 4, 1, 7? Então, eu quero que vocês escrevam uma partitura em 3x4, certo? Em que façam isso à mão, por favor. Vocês podem pegar uma folha pautada de partitura, vocês podem pegar um caderno de partitura, não precisa desenhar o pentagrama, logicamente, mas a clave, vocês podem usar a clave de Sol, clave de Fá, que fica melhor para vocês. Recomendo testar nos dois, né? Mas enfim, podem escolher. E aí vocês pegam o campo harmônico de Lá maior, que foi o que eu recomendei aqui para vocês, escrevem o 3x4, em cada compasso vocês vão colocar um grau. Então no campo de Lá maior, o sexto grau é tal, então eu vou fazer um compasso 3x4 com esse acorde do sexto grau. E vocês vão fazer tanto para essa cadência, como para Pachelbel padrão, como para essa alteração de Pachelbel, quanto para Plagal menor, e o Pachanguiano não precisa não, foi só um negocinho a mais, enfim. Mas qualquer dúvida, se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar também. E também, uma terceira tarefa que eu quero para vocês é mais para tentar despertar a curiosidade de vocês. Provavelmente vocês têm alguma playlist de música que vocês gostam de ouvir, certo? O que eu quero que vocês façam é entrar nessa playlist de música que vocês têm e procurar por músicas com tonalidades diferentes, mas que em algum momento apresentam a mesma cadência. Como que vocês vão fazer isso? Pega uma lista de músicas que vocês gostam e pesquisa a cifra delas. Depois de pesquisar a cifra delas, vocês parem de pensar como tonalidade, parem de pensar como realmente a cifra. Façam esse exercício de novo que eu falei aqui na primeira tarefa. Tentem pensar, na verdade, como o grau. Se vocês precisarem, vocês podem reescrever, de fato, essas cifras para os graus, porque aí vocês vão comparar. Eu quero que vocês me tragam 2 exemplos de músicas que têm cadências iguais, mas que originalmente têm tons diferentes. Vocês conseguem entender? Basicamente, só mudem as músicas que vocês gostam de tonalidade para grau e veem se vocês conseguem achar similaridades, ok? No mais é isso, gente. Muito obrigado, viu? Por terem ficado até aqui. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, ok? Até a próxima.